Bom, bom dia, obrigado por vocês estarem aqui, pelo pessoal da mesa e pelo convite, né? Eu sou Marco Cirilo, não tenho nenhum conflito de interesse com relação aos probióticos, não tomo Yakult, tem nada a ver com a história. É muito importante assim, a gente tem que lembrar, a nossa galáxia, vocês estão vendo ali, né? A galáxia, ela tem, por óculos, senão, né? Ela tem 12 bilhões de anos, a Terra tem 7 bilhões, e nós temos 120 mil anos-luz de diâmetro. Vocês já se perguntaram o que é um anos-luz? O ano-luz, o que ele mede? Ele mede distância. Cada ano-luz tem 10 trilhões de quilômetros. Então a nossa galáxia é muito grande. E a gente tem, vocês já se perguntaram também, se a gente tem mais bactéria na Terra ou estrelas no céu? Você já se perguntou isso? Nós temos, matematicamente a gente consegue definir isso aí. Estrelas no céu são 3 vezes 10 a 23. Bactérias na Terra é 1 vezes 10 a 32. 32 é maior que 23. Então tem muito mais bactéria na Terra do que estrelas no céu. E há quanto tempo essas bactérias estão na Terra? Vocês viram o que eu falei. A Terra tem 7 bilhões de anos. As bactérias estão aqui há pelo menos 3,5 ou 3,7 bilhões de anos. Então elas estão há muito mais tempo do que a gente. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a E. coli, ela se transformou no que ela é hoje há 165 milhões de anos. E quando a gente, parar de existir, tem uma coisa que você não gosta que vai continuar na Terra. São duas coisas. O que é? Bactéria e a outra? Barata. Barata, não. A barata está aqui há 300 milhões de anos do mesmo jeito que ela é hoje. Então, quer dizer, e o que o Darwin falou? O Darwin falou que quem vai sobreviver é o mais forte? Não. O mais inteligente? Não. É o que se adapta melhor. E as bactérias, as baratas se adaptam muito bem. A bactéria, ela pode viver no vulcão ou na geleira. Isso quer dizer o quê? Que ela está muito bem adaptada. E nós? Nós estamos aqui como homens há 200 mil anos. Quer dizer, nós viemos ocupar o espaço das bactérias. Deixa eu ver. A senhora é casada? Casada? Ninguém tem casado, ninguém casa aqui. Casada. Você é casada com homem? A Giovana é casada. Giovana, você é casada com homem ou com uma bactéria? Não, com uma bactéria. Porque o seu marido, ele tem 27 mil genes dele. E ele tem 300 mil genes de bactérias só no intestino. Para vocês terem uma ideia, nós temos introns. Introns o que são? São pedaços, fragmentos de genes bacterianos no nosso DNA. E o que é? Todo mundo tem célula, todo mundo tem mitocôndria. O que é mitocôndria? Nada mais é que uma bactéria perfeita dentro da nossa célula. Isso quer dizer, nós temos bactérias muito mais, para 10 trilhões de células, nós temos 100 trilhões de bactérias. Então, toda vez que você for beijar teu marido, você tem que passar antibiótico no batom, porque você está se contaminando. Você tem um álcool gel. Aí vai que ele gosta, ele vai te beijar não pelo seu beijo, pelo álcool. Então, isso é muito importante, mostrar esse equilíbrio que existe, Por exemplo, como a Elisa falou, nós, por exemplo, a gente tem só no intestino 1 vezes 10 a 12 bactérias por grama de fezes. Pega 10, põe 12 zeros na frente, por grama de fezes. Na boca 1 vezes 10 a 8, na vagina 1 vezes 10 a 8. Quer dizer, nós temos bactéria na pele, você tem de 10 mil a 100 mil bactérias por centímetro quadrado de pele. Quer dizer, nós somos bactérias. E esse equilíbrio tem que ser mantido. Uma história rápida, eu dei uma entrevista para pais e filhos o ano passado. Eu tirei foto, fui no jardim, tiraram uma foto minha. Uma semana depois ligaram que a entrevista foi cancelada. Falei, mas por quê? Não estava boa a entrevista? Não, você falou mal do Lifebuoy a entrevista inteira e quem estava pagando a entrevista era o Lifebuoy. Cancelamos a sua entrevista. Então, entre mim e o Lifebuoy ganhou a entrevista. Então, por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado. Vocês viram o que a Elisa falou de quack? Espera um pouco. Então, o que é isso? Aqui a gente tem o mapa das bactérias. É muito importante lembrar. As MCRs que apareceram, vocês estão vendo aqui, apareceram na China. O que elas fazem? Elas produzem a fosfoetilenamina redutase, que altera a carga elétrica da bactéria.
Ela não falou da clorexidina? A clorexidina o que é? Você tem um biocida, ele é catiônico, a polimixina também é catiônico. A bactéria não produz o quark. O que é um quark que ela mostrou com bastante propriedade? É um gene quaternário de amônia, joga o antisséptico para fora e ao mesmo tempo pode jogar polimixina também. Isso quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está usando a médio e longo prazo, porque elas se adaptam muito bem. Aqui é o micoplasma. Essa foi a primeira bactéria que apareceu. Ela é uma bactéria pequena, a parede dela não é bem estabelecida, a membrana não... Então ela consegue ficar em vários lugares. Então há 3,7 bilhões de anos atrás, o primeiro molicútio, micoplasma, aqui, foi essa que apareceu há bastante tempo atrás. Uma coisa que é interessante, é bom a gente lembrar que o Dean O'Neill falou que hoje em dia 720 mil pessoas morrem com bactérias multiresistentes. No ano de 2050 vão ser 10 milhões de pessoas por ano, ou uma a cada 3 segundos. E qual deve ser? Quer ver? Você não vai acertar. Qual é o custo de 2015 a 2050 com bactéria multiresistente se a gente não mudar o que está fazendo? Quanto? 100 milhões não, 100 trilhões de dólares. A gente nem fala em real porque não vale nada, então 100 trilhões de dólares. E seguramente até o ano de 2030, quase 40 milhões de pessoas vão entrar na extrema pobreza, porque o país não vai ter como sustentar essa pessoa até 2030 por causa das bactérias multiresistentes. Então, vai morrer muita gente e nós vamos gastar um dinheiro absurdo se a gente não mudar o que está fazendo. E a disseminação é muito importante. Quanto mais se usa antibiótico, mais resistência tem. E uma coisa que é interessante, um autor americano, ele escreveu, quanto mais corrupto é o país, maior é a resistência. Eu mandei para ele um e-mail, eu moro no Brasil, ele falou para mim, já sei o que você quer falar. Verdade, eu fiz uma correspondência, achei legal o artigo, e tem muito a ver, porque você usa antimicrobiano de uma forma muito desordenada. Só para vocês lembrarem, nós usamos 100 mil toneladas de antibiótico como fator de crescimento. Isso vale para aves, isso vale para porcos, por exemplo, você gosta de carne de porco, de frango? Para cada quilo de carne de frango tem 200 miligramas de antibiótico. Então, para cada 2 quilos, você toma um comprimido de antibiótico. Vocês sabem que até para canário, tem um amigo que cria canário, ele dá todo dia 2 gotas de amoxiclavulanato para o canário. Eu perguntei, para quê? Ele falou, porque aí o canário cresce mais e canta melhor, e a penugem fica melhor, o pelo fica mais, a pena fica mais bonita. Eu estou tomando amoxiclavulanato há 1 mês, não cresci e o cabelo não cresceu. Eu falei para ele, eu mandei a minha foto, falei, Leonardo, chama Leonardo, falei, Leonardo, você me enganou, ó. Eu estou tomando amoxiclavulanato, você falou que o canário crescia, o pelo ficava, estou mais baixo, pior. Então, e é muito importante, e o que é pior, o Brasil é o terceiro país com uso de antimicrobiano na agropecuária. Nós usamos 6 mil toneladas de antibiótico na agropecuária como fator de crescimento para plantas e animais. E tudo tem antibiótico. Então isso tem um impacto muito importante. Isso vale. E a gente está vendo que as bactérias produzem 1453 beta-lactamases de espectro expandido. Quer dizer o quê? Elas produzem várias enzimas. E estão presentes na comunidade e estão presentes também nas bactérias que ficam com a gente. E vocês estão vendo aqui, né, uma foto das bactérias, a gente vai falar um pouquinho disso, o que é um probiótico, biótico e simbiótico. E o que elas fazem com relação a isso. Essa foto, o pessoal que faz controle de infecção hospitalar como eu, sabe muito bem aonde que está a bactéria, né? A gente está vendo a bactéria presente. E o que fazer com isso, né? Eu vou limpar, vou lavar, vou passar desinfetante, vou usar detergente. Aonde está a bactéria em volta do doente e provavelmente a gente tem tanta bactéria em volta do doente quanto tem na própria cama do doente e no próprio doente. Só que em termos de unidades formadoras de colônia, quantidades menores, o que faz com que a bactéria aqui em volta seja muito mais importante do que a bactéria que está no teto. Isso aqui é muito interessante, é do British Medical Journal. Vocês estão vendo aqui que uma KPC pode ficar 36 meses em volta do leito. Um Acinetobacter, você está tirando foto da tela ou de mim? Tira de mim, vai. Obrigado. Você põe no site. Então, agora é uma pergunta que eu vou fazer para você aqui, ó, de vermelho. Quanto tempo, ó, a KPC fica no meio ambiente 36 meses, e no teu intestino? 4 anos. Quanto?
4 anos, parabéns, acertou. 4 anos. Tem um estudo de 2 americanos dizendo assim, a KPC vai ficar no intestino da gente 4 anos. Lógico que a chance diminui. Você vai ter, no primeiro mês, até o 6º mês, 75%, até o fim do primeiro ano, 25%. E 1% de nós que tivermos KPC, vamos passar a KPC para alguém da nossa família. Então, quem é casada? Giovana, você gostaria de transmitir KPC para o seu marido, para o seu filho e para a sua sogra? Você demorou. Então é isso, a gente transmite, e está no intestino da gente, porque elas vivem lá. Como o Fernando falou com propriedade, elas ficam com a gente. Então, o que vamos fazer com relação a isso? O que é um probiótico? Probiótico é um micro-organismo vivo, né? Ele, quando ele é administrado em quantidades suficientes, ele vai trazer benefício para a saúde. Eles vão passar pelo estômago, isso é muito importante, né? Não é só o Helicobacter que consegue transformar a amônia, fazendo com que o pH não mate o Helicobacter, os probióticos também. Você toma, eles passam pelo estômago e vão para o intestino. E o que é um prebiótico? O Fernando já deu um alô para a gente. Um prebiótico são componentes alimentares não digeríveis, principalmente fibras, que vão estimular a proliferação de bactérias, além da proliferação, a atividade da bactéria no seu colo. Uma delas, inulina, os fruto-óligosacarídicos e os galacto-oligosacarídicos. Então, são substâncias que vão fazer com que você tenha uma melhor proliferação ou mais adequada proliferação. E uma outra coisa é o simbiótico, que o Fernando também falou, que combinam as fibras, substâncias com bactérias. Provavelmente, ele já disse também, diminui colesterol, diminui câncer de cólon e diminui até a pressão arterial. Hoje em dia a gente sabe que muitas doenças infecciosas são doenças sistêmicas, não só com relação à bactéria, mas com relação até o que você vai fazer. Eu acho que pouca gente sabe que a Anvisa tem uma RDC que diz quais são os probióticos que eu posso usar ou colocar no meu produto para vender. Então, vocês não sabem, mas todo dia de manhã eu tenho um monte de mulher correndo atrás de mim na rua, porque eu vendo Yakult. Então, elas vão atrás de mim na rua. E o Yakult, será que tem lactobacilo vivo? Bom, não sei dizer, mas ele é, desde 2002, vocês estão vendo aqui, desde 2002, você tem que ter 10 a 8 a 10 a 9 unidades formadoras de colônia naquele teu produto, para ele ser considerado um probiótico. Vários lactobacilos, como vocês estão vendo. Aqui a gente encontra o Casei Shirota, que é o Yakult famoso, outros lactobacilos, lactococos, bifidobactérias, que estão ali, que vão te ajudar, de alguma forma, a resolver o teu problema. O Fernando também falou de desbiose. O que é desbiose? Aquilo que eu falei, você altera a microbiota. Se eu tomar o antimicrobiano, uma coisa que é importante, se eu tomar o antimicrobiano, eu posso demorar 1, 3, 4, 5 meses para poder recompor a minha microbiota. Aqueles 10 a 12 bactérias por grama de fezes, para elas se recomporem, vai demorar esse tempo. Então, isso vai acontecer, o que é uma desbiose. E alguns estudos dizem que as crianças que tomam antimicrobiano pequenininha têm mais alterações de alergia, têm mais alteração de obesidade, podem crescer mais gordinhas. Então, acho que eu devo ter tomado antibiótico quando era pequeno. Minha mãe não me falou. Então, mas eu acho que aconteceu isso. Doenças cardiovasculares, desnutrição, kwashiorkor. Tem alguns estudos que dizem que kwashiorkor tem a ver com desbiose do intestino, com relação àquilo que você tomou, ou a alteração da tua microbiota. E câncer de colo. Por que eu tenho mais câncer? Alguém já se perguntou por que eu tenho mais câncer de colo esquerdo do que direito? Porque eu tenho mais bactéria no colo esquerdo. Então, uma coisa que é importante, para cada metro de intestino que eu sigo, eu aumento um log de 10. Então, se eu começar com 10, 3, 10 a 5 aqui em cima, perto do estômago, eu chego 10 a 12 lá perto no cólon. Por isso que eu tenho, teoricamente, mais câncer de colo esquerdo, porque eu tenho mais bactéria que acabam gerando uma desbiose, fazendo com que eu tenha isso. Bom, e aí, eu vou tomar probiótico. O que o probiótico faz? Esses slides, essas ações, a fonte delas é o Mandel, agora a 8ª edição. O Mandel, obrigado. O Mandel, a 8ª edição ainda não está em português. Se alguém tiver interesse em se algum infectologista tiver, isso tem que ser interesse em fazer
avaliação do capítulo que já foi traduzido, dá um alô para a sociedade, porque o Mandel tem um acordo com a sociedade que o capítulo, o livro Mandel, para ser colocado aqui em português, ele está precisando de revisores de tradução. Então é um convite que eu faço para quem tem interesse, ganha, né? Não vai ganhar muito, mas vai ter seu nome e tudo, e vai ganhar um trocadinho para fazer isso. Então essas ações foram tiradas do Mandel 8ª edição, e mostrando que a célula epitelial bacteriana vai ter uma interação no teu intestino. O que acontece? O probiótico vai fazer com que essa interação seja menor. Ele vai diminuir a virulência bacteriana. Por exemplo, o Vibrio cholerae, se você der um probiótico, provavelmente ele vai produzir menos toxina. Então a virulência dele vai ser menor. Vai diminuir a colonização das bactérias. Aquelas bactérias não desejáveis vão estar no teu intestino de uma forma menor. Vai ter uma melhor integridade, né? E hoje em dia o intestino está na moda. Quem trabalha no hospital de câncer fala, olha, a gente tem até infecções da corrente sanguínea. Você acha que aquela cândida veio do catéter? Não. Ela estava no intestino, ela fez translocação ou transmigração, foi para a corrente sanguínea. Então você tem uma infecção associada a uma diminuição da integridade da barreira. É uma coisa de quem trabalha com câncer, trabalha no IBCC, a gente tem muito paciente lá, que você vê que essa alteração da barreira mucosa faz com que a bactéria ou o fungo saia do intestino e vá para a corrente sanguínea, até te confundindo, achando que é uma infecção da corrente sanguínea. Isso mostrando a importância da integridade. O fator kappa é um fator que tem a ver com a integridade e resposta celular. Você melhora as suas respostas de anticorpos. Você melhora a produção de moléculas anti-inflamatórias. Uma coisa que tem interrogado aqui, porque no próprio livro e em outras fontes dizem assim, será que os probióticos, essas bactérias que a gente acaba colocando, elas diminuem a aderência das bactérias no teu intestino? Uma coisa interessante também é que existe uma engenharia genética onde você pode produzir bactérias que absorvam a toxina de Shiga. Quando você tem infecção, essas bactérias absorvem, fazendo com que você tenha menos reação inflamatória. Outras ações vão incluir, por exemplo, uma coisa que é interessante, a infecção urinária. Vale a pena eu dar um probiótico para aquela mulher que tem ou não infecção urinária de repetição, 2 infecções no semestre ou 3 no ano? Também tem alguns estudos, não só por boca, mas existem processos de fazer pomadas. Aquilo que o Fernando falou, os americanos, eles ganham dinheiro com tudo, eles têm as cápsulazinhas de fezes, e, Fernando, tem cápsulas agora cor vermelhinha, parecendo morango. Eu não tomei porque eu sou alérgico a morango, mas já tem isso, né? E as empresas, o que foi lançado, vancomicina oral, recentemente para eles lá, e o que a gente pode ver é que eles estão colocando agora cores diferentes para esse... Por que eu vou dar a diferença é, eu dou um probiótico, é uma bactéria. Fezes, eu estou dando 1 × 10 a 12 bactérias, muita coisa. E lembrando que quem vai fazer vai doar fezes, tem que fazer exame para hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, para poder ser o doador. E principalmente nas crianças, o doador é a mãe. Mas é assim, tem uma coisa também que a gente tem que lembrar, que eles têm alguns eventos adversos, principalmente nos pacientes que têm baixa imunidade. Se eu colocar uma bactéria no intestino dessa pessoa e ela não tiver uma imunidade boa, principalmente alguns lactobacilos, lactococcus ou bifidobacterium, a pessoa pode ter uma infecção. Existem vários estudos mostrando que o uso de probiótico em pacientes imunossuprimidos, que têm doença de base, são imunocomprometidos de alguma forma, tem catéter, tem prótese, tem valvulopatia, tem síndrome do intestino curto, eles podem ter uma infecção por aquela bactéria que eu coloquei como probiótico. E o FDA atualmente não tem nenhum probiótico aprovado para fins terapêuticos. Isso é muito complicado. Então, alguns usos desses probióticos, vocês vão ver que são vários usos, tanto na prevenção quanto no tratamento. Diarreia aguda, o lactobacilo, diarreia associada a antimicrobiano, bifidobacterium, o Clostridium difficile, um lactobacilo também, o Boulard, aquilo que o Fernando falou. Eu vou fazer um tratamento com fezes, mas existem alguns estudos para você dar um lactobacilo. Joia. Enterocolites em crianças, um lactobacillus mais um bifidobacterium. Colite ulcerativa. Vocês estão vendo aqui, na colite ulcerativa eles pegam uma E. coli
modificam e dão junto com o bifidobacterium. Se eu tiver uma infecção pós-cirurgia de fígado, eu vou dar um óleo sacarídico mais um lactobacilo. Prevenção e tratamento também aqui. Sepse e infecção. O paciente tem uma sepse, fez uma infecção cirúrgica, principalmente em cirurgia de fígado, lactobacilo mais probiótico. Diarreia em criança, lactobacilo. Vulvovaginite, principalmente em candidíases de recorrência, lactobacilos, tomar lactobacilo. Infecção respiratória, até infecção respiratória aguda alta, vocês estão vendo aqui, você pode usar dois tipos de lactobacilo, o plantarum ou o paracasei. E o que eu falei na infecção do trato urinário, porque antigamente a gente usava cranberry, que mudava um pouco o pH, né? Tinha ácido púrico. Hoje em dia a gente viu que não vale, então a gente está mudando para tratamento com lactobacilo em alguns casos. Deixa eu voltar aqui. Como é que eu... Bom, de qualquer forma, não importa, aquele era o último. Então, como vocês viram, o tempo acabou também. Eu queria lembrar para vocês, obrigado aqui. Aqui, só acabar. Bom, deixa aqui. Então, que existem várias aplicações dos lactobacilos. E na descolonização, porque eu vou fazer com que ele retire a bactéria, com que ele retire a toxina, com que ele diminua a quantidade. Só que são coisas ainda experimentais. Mas eu acho que é um caminho, porque o antimicrobiano, cada vez mais a gente está vendo que a gente não está conseguindo bons resultados. E eu acho que usar lactobacilo a médio e curto prazo vai ser uma alternativa para a gente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Cirilo. Nós temos tempo para uma ou duas perguntas, mas antes disso, a Maria Clara quer fazer um convite para todos. Nós queremos convidar vocês, que muitos de vocês estão aqui, são interessados em prevenção e controle de infecção relacionado a serviços de saúde e nós, pela PECI, vamos lançar no dia 30 de outubro a monografia de prevenção e controle de infecção associada à assistência extra-hospitalar, atenção primária, ambulatório, serviços diagnósticos, assistência domiciliar e serviços de longa permanência. Então, eu convido vocês, quem tiver interesse, vai ser dia 30 de outubro e os participantes vão receber, então, uma monografia. Joia, Maria Clara. Tem duas perguntas. A primeira já foi parcialmente respondida, então eu vou passar para a segunda. Que é: bom dia, gostaria de saber a experiência pessoal de vocês. Alguém usa alguma estratégia para a descolonização de patógeno multiresistente? Tá bem. Quem quiser falar. No nosso hospital a gente usa a descolonização para Staphylo aureus, como a Elisa falou, como pirocina, clorexidina. A gente tentou aquele estudo com probiótico para descolonizar Gram-negativo, mas como não funcionou, não foi efetivo, a gente não usa sistematicamente. Bom, a experiência no transplante de medula óssea do Hospital das Clínicas foi o uso continuado do banho de clorexidina, e ainda está em uso, apesar dos resultados positivos apenas para VRE, e a nossa experiência acaba que deve ser revista, de a gente interromper o uso em algum momento e avaliar o que vai acontecer com essas infecções e com essas bactérias. Então, o uso lá é só banho de clorexidina no paciente da enfermaria com a Clorex degermante a 2% sem a esponja impregnada. Eu acho que ainda a gente não tem assim evidência, eu acho que nenhum hospital usa sistematicamente. A preocupação a gente fala, será que não tem resistência? Mas a Elisa falou do quark, aquilo que eu falei, o quark é uma bomba de fluxo ligada ao integron, que é uma parte de DNA que está no citoplasma não replicável. E ela joga o desinfetante para fora, o biocida. O que é um biocida? É um desinfetante, um antisséptico e um conservante de alimento. Então, será que usando isso, eu não vou ter algum problema? E nós estamos vendo a resistência à clorexidina, de gram-negativo, a triclosan, o enterococo, agora, coisa recente, alguns enterococos resistentes a álcool. Então, eu não sei, sistematicamente, eu não acredito que os hospitais em larga escala, a gente não tem ouvido falar de trabalhos ou grandes hospitais ou grandes serviços utilizando uma descolonização normalmente.
Eu acho que isso são hospitais que usam estudos, pacientes separados, mas não tem nada ainda que eu acho que os hospitais, de uma maneira geral, não fazem isso rotineiramente, não. No frigir dos ovos, né, a gente não tem usado isso de uma forma rotineira ou com grandes resultados. Lógico que tem muita coisa de estudo, mas ainda eu acho que é prematuro um hospital falar, olha, eu estou usando e o meu resultado é bom. Não, impacto a médio e longo prazo, teoricamente não existe, mas será que não existe na resistência? Eu acho que ainda não. Fernando. Eu queria trazer para a discussão a questão do uso da solução oral de clorexidina. A gente sabe que é um antisséptico potente, que pode auxiliar na prevenção de PAV, mas que também, se aspirado, pode causar SARA, e aí tem algumas evidências indicando aí o possível aumento de mortalidade associado ao seu uso intra-hospitalar. Tudo bem, calma. Tomar probiótico faz isso, ela fica forte. Acho que deu, eu tomei muito probiótico quando era pequeno. Então vamos lá, essa pergunta do Fernando eu acho que é interessante. Existe a portaria 170 que diz o seguinte: clorexidina abaixo de 0,5 não é remédio, é cosmético, não está indicado para uso hospitalar na maioria das vezes. O que a gente usa, 0,12, 0,2, isso abaixo de meio é cosmético. Os bundles dizem assim: use clorexidina. A gente não vê isso nos bundles. Só que será que o importante não é retirar o biofilme, que é quem primeiro estudou biofilme foi o Leverrouet, em 1676, que raspou a boca e viu que ele tinha, o hobby dele era fazer lente. Ele olhou numa lente de aumento e falou: poxa, eu tenho um monte de coisa na boca que não é minha. O que é? Bactéria, só que esse nome veio 100 anos depois. Então, usar a clorexidina pode ser para bundle, só que a clorexidina, teoricamente, tem que ser acima de meio. E o que eu acho que é importante é a retirada, né, mecânica do que você tem na boca para não ter microaspiração. E outra coisa, eu acho que cada vez mais os bundles estão caindo em descrédito. Será que eu preciso estar com a cabeceira 30-45? Será que eu preciso usar a clorexidina? Eu acho que escovar o dente é uma coisa boa para qualquer um, mas não sei se eu preciso usar a clorexidina e o impacto na redução de pneumonia é tão importante. E eu queria lembrar que a própria Anvisa tem a definição do que é produto e do que é cosmético, dependendo da concentração. E a gente usa 0,12, isso teria que ser acima de 0,5. Eu queria acrescentar uma questão. A gente fez uma revisão há um tempo atrás, ela precisaria ser atualizada, mas a gente encontrou muito pouca homogeneidade nos métodos utilizados e nas concentrações de embrocação de clorexidina oral. Então, não só a variação nos estudos na concentração, como a forma como usou, se usou com escova, se usou com palito, enfim, como é que fez, a supervisão disso e a frequência disso. Então, não sei se já tem alguma coisa muito consolidada, parece que ainda está bastante em suspenso para essa finalidade. Eu acho que o hospital rico usa escova, o hospital pobre usa o dedo da assistente, da técnica de enfermagem. Tem muitas técnicas que, quando você vai ver, você vai descobrindo que as publicações utilizaram técnicas muito distintas entre si, e é difícil você ter uma clareza de como foi a aplicação dessa embrocação oral para cada paciente. Eu tenho uma pergunta. Por favor, claro, rapidinho. A minha pergunta é para Fernando, porque essas retomadas de colonização, ou melhor, o tempo prolongado de colonização desses pacientes, a maioria dos estudos olhou só gênero e espécie ou foi a fundo para ver se a cepa era a mesma por estudos genômicos? O que é que você viu? Aí eu acho que tem uma heterogeneidade grande. Tem estudos que fazem cultura com meio seletivo, simplesmente você isola lá uma bactéria multiresistente sem ter muita garantia de que seja a mesma cepa. E tem outros estudos feitos com PCR, e que aí você tem como comparar por pulsed field, por enzima de restrição, se a cepa é a mesma ou não. Eu entendo sua preocupação. Às vezes a pessoa pode se descolonizar e recolonizar, especialmente com as cepas ESBL, que estão aí nas carcaças de frango, nos porcos e tudo que a gente come contendo antibióticos, né?
E tem uma heterogeneidade dos estudos. Tem estudos, a maioria deles, no que eu entendo, avaliou só a presença do germe, sem avaliar a cepa. É porque vai ter esse risco dele ter recolonizado, principalmente se ele está num ambiente que ele mantém o risco na exposição, né? Bom, realmente o tema é bastante interessante, mas infelizmente nós temos um tempo para cumprir e nós chegamos nesse tempo. Então, muito obrigado a todos, a todas pela presença, os componentes da mesa pelas contribuições. Muito obrigado.